Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje, como de costume, eu vou fazer um vídeo a respeito das afirmações controversas que vocês fizeram pra mim lá no meu Twitter, como eu tenho trazido pra vocês todas as semanas. Então, se vocês querem participar desse quadro de afirmações controversas e também do quadro de perguntas e respostas, entrem lá no meu Twitter, eu vou colocar ele aqui do lado e ele também na descrição. Então, basta vocês entrarem lá, eu sempre deixo um post fixado no topo pra vocês fazerem ou perguntas ou afirmações controversas que vocês já vão estar participando do meu quadro. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos. E se vocês ainda não me seguem lá no meu Instagram, me sigam que eu tô tentando bater a marca dos 10 mil seguidores para desbloquear algumas novas funções. Então vou deixar também na descrição para vocês darem uma olhada. Então a primeira afirmação controversa é do membro Givago. O membro Givago é um produtor executivo aqui do canal. Então a afirmação dele é a seguinte: eu discordo de quem fala que o filme Aquária, de Sandy Júnior, é o pior filme nacional, pois adoro Sandy Júnior, e coloca isso no quadro do seu vídeo, por favor. E eu não posso discordar da afirmação dele, porque existem muitos filmes piores. Eu não sou um fã de Sandy Júnior, minha namorada adora, eu inclusive levei ela no show que teve lá em São Paulo, né, uns 2 anos atrás. E existem muitos filmes piores, filmes de comédia brasileiros, eu acho que são muito piores, então eu concordo com ele. Eu nunca ouvi, sinceramente, ninguém falando que esse filme é o pior filme nacional de todos os tempos, mas se alguém fala isso, na minha opinião, não é uma afirmação correta. E com todo filme, obviamente, a gente tem que saber qual é o público daquele filme. Então, obviamente, um filme da Sandy Júnior, o público-alvo são os fãs da dupla, então se os fãs gostaram, o filme é legal, diferente de muitos outros filmes aí que são realmente terríveis. E aí o Caio Silva falou o seguinte: a animação F is for Family é a melhor animação da Netflix, pois além de ser uma ótima comédia, consegue desenvolver bem seus personagens e trata de alguns temas do cotidiano. Eu gosto de F is for Family, eu até concordo que seja a melhor série de animação da Netflix, porque a Netflix tem animações boas, mas não tem animações excelentes como outras animações que a gente vê por aí. Eu gostei de F is for Family, eu gosto do Bill Burr, né, que é o criador, que é a voz principal ali da série, mas eu não diria que é uma das melhores séries de animação que existem hoje em dia. Eu acho uma série muito boa, mas eu diria que existem séries melhores por aí. E o Gabriel de Mello falou o seguinte: quanto mais serviços de streaming, melhor. E essa afirmação pode parecer bem simples, mas é sim uma afirmação controversa, porque hoje, como já existem muitos serviços de streaming, a maioria das pessoas está falando que quanto menos serviços de streaming tiver pra gente assinar, melhor, mas não dá pra gente saber exatamente, porque se tiver ali só 3 ou 4 serviços de streaming, eles podem combinar preço, eles podem subir o valor, e se 3 ou 4 serviços de streaming custarem na faixa de 40, 50 reais, pode ser pior pro usuário do que se tiver 10 serviços de streaming custando na faixa de 24, 25 reais. Então não dá pra saber exatamente qual é a melhor realidade, mas é de fato uma afirmativa controversa que ele tá falando. Então pessoal, como vocês puderam notar, eu tô apresentando o vídeo aqui de moletom, é um moletom do site Pele de Cordeiro. Eu vou deixar o link aqui abaixo, www.peledecordeiro.com.br. É um moletom muito bom, ele é bem quentinho mesmo, o tecido é muito gostoso, é de uma qualidade sensacional. E é do Evil Morty, né? Então se vocês gostam de Rick and Morty, é um moletom sensacional e tem muitos outros moletons que vocês podem ver através do link que eu vou colocar aqui abaixo. Então deem uma olhada lá, eles estão na promoção, tem muitas camisetas da Marvel, da DC, muitas coisas legais que vocês podem ver acessando o site. E aí o Zeca Careca, né, o de sempre, perguntou: O Senhor dos Anéis é a segunda melhor trilogia do cinema, perdendo apenas para Man of Steel, Batman vs Superman e a Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu discordo, mas muitas pessoas concordam, então eu particularmente acho O Senhor dos Anéis imbatível. Se eu tivesse que colocar alguma outra próxima ali, eu diria que De Volta pro Futuro estaria entre as minhas favoritas. O Poderoso Chefão também é uma trilogia excelente, e eu nem consideraria essa trilogia do Zack Snyder como uma trilogia, porque claramente ele gostaria de fazer mais filmes, a história não tá completa, e o próprio Zack Snyder já cansou de falar isso. Então eu não diria que é uma trilogia, eu diria que é uma pentalogia que foi parada no terceiro filme. Aí o Marcelo Lara falou: a batalha final do filme Aquaman é superior à de Vingadores Ultimato. Eu discordo completamente. A batalha do Aquaman, do final, é uma batalha legalzinha ali de assistir, mas não faz tanto sentido, né? A geografia da cena não ficou tão boa, você mal consegue entender o que tá acontecendo naquela batalha direito, e não tem personagens, né, de nenhum dos lados praticamente, você não se importa muito com o desfecho, diferente do final de Vingadores Ultimato, que você tá vendo ali 30 personagens que você acompanhou nos últimos 10 anos numa grande batalha. Então,
não tem comparação nenhuma, principalmente o final, quando a gente vê o Thor e o Capitão América lutando contra o Thanos. E aí o Victor Vinícius falou, o filme Os Infiltrados é um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu não diria que é um dos melhores filmes de todos os tempos, mas eu adoro, eu diria que é um dos melhores ganhadores de Oscars aí dos últimos anos, né, ganhou o Oscar de melhor filme e deu o Oscar de melhor diretor finalmente pro Martin Scorsese. Eu adoro o filme, é um dos filmes que eu mais assisti, talvez, do Scorsese. Eu não colocaria entre os melhores de todos os tempos, mas talvez ali no top 30, na minha opinião, ele entra. E aí o João Cunha falou, o estar fora do Disney Plus é um grande erro. Eu não diria que essa é uma afirmativa controversa, eu acho que essa é a opinião da maioria das pessoas hoje. Eu não acho que seja um erro desde que venha por um valor acessível, né? Desde que não venha por um valor absurdo, mas eu ainda acho que deveria existir um plano do Star Plus sem o ESPN Plus, porque não faz o sentido eles obrigarem você a assinar o Star Plus e o ESPN juntos, sendo que você pode assinar o Disney Plus sem o Star Plus. Eu acho que ou eles fazem um bundle de todos juntos, ou eles vendem os três separadamente, como acontece lá nos Estados Unidos. E aí o Leon Santos falou, gosto muito do ator, mas pra mim o Tom Holland é o pior Homem-Aranha até o momento, blá blá blá. Eu não vou nem terminar de ler porque todo vídeo de afirmações controversas tem exatamente essa afirmação, então a partir de agora eu nem considero mais essa afirmação falando que o Tom Holland é o pior Homem-Aranha uma afirmação controversa, porque é uma afirmação que toda vez tem uma, duas, três pessoas fazendo, não é uma afirmação controversa, você tá indo onde a maioria das pessoas estão indo. E aí a Tarantina falou, The Room merecia concorrer a Oscar e ganhar melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor direção e melhor roteiro. O The Room é um filme sensacional, pra quem não sabe, saiu até um filme do James Franco que chama O Mestre do Desastre, né, o Artista do Desastre, The Disaster Artist, lá nos Estados Unidos, que conta a história do filme. O filme é conhecido por ser o pior filme de todos os tempos, ou o melhor filme ruim de todos os tempos, né, que é legal você assistir de tão ruim que ele é. Então, eu não concordo com ela, que merecia Oscar, mas com certeza é um filme que hoje é muito aclamado por ser ruim na medida certa. E aí o Lucas falou, Breaking Bad nunca foi realmente uma série boa, história fraquíssima, personagens sem ambição e com péssimos atores escalados, não estaria em nenhum top 10 das melhores séries do mundo. Única coisa boa foi o recente filme na Netflix e o seu spin-off Better Call Saul. Eu discordo de tudo que ele falou nessa frase, né? Se fosse no mundo invertido, talvez ele tivesse correto. Com certeza, Better Call Saul é uma série legal, mas pra mim, pelo menos, não chegou no nível do Breaking Bad. E o filme que saiu, El Camino, também não é grande coisa. É um filme legal, é um spin-off legalzinho ali da série, mas não é grande coisa também se a gente comparar com o que acontece em Breaking Bad. Aí o Dan Parmalat falou, Paramount Plus, se tivesse investimento, pode ser uma HBO Max. Eu discordo porque a Paramount não é uma Warner, então não importa o investimento que fizerem na Paramount, eu acho que não chega num nível da HBO Max. E aí o Haruhi falou, Batman vs Superman é um ótimo filme, daqui a 10 anos ainda vai ter pessoas discutindo sobre ele, o visionário Zeca tem esse dom de fazer obras-primas incompreendidas. Eu não diria que são obras-primas incompreendidas, eu diria que são filmes divisíveis, que tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, e eu acho que com o tempo essa visão não vai mudar. A gente já tem filmes mais antigos aí, como Sucker Punch, que até hoje dividem as pessoas, inclusive outros filmes que o Zack Snyder já lançou. Eu não acho que vai mudar muito a opinião, ele vai continuar sendo um filme que tem opiniões divergentes nos próximos anos, assim como hoje ele já tem os seus fãs. Aí o Victor Vinícius falou, atualmente sem Homem de Ferro, Capitão América e Thor pastelão, Doutor Estranho é o melhor herói da Marvel no cinema. Eu concordo com ele, eu acho que o Doutor Estranho é um personagem que eles ainda poderiam desenvolver bastante. Eu colocaria o Pantera Negra ali, talvez no mesmo escalão do Doutor Estranho, mas o Pantera Negra, infelizmente, também não vai fazer parte do futuro, né, como a gente sabe, pelos acontecimentos trágicos aí da vida real. E eu não chamaria o Thor de pastelão, né, o Chris Hemsworth é um ator com timing cômico muito bom, então eles levaram o personagem um pouquinho mais para esse caminho, tentando até se adaptar tanto ao Taika Waititi quanto ao Chris Hemsworth. E aí a Samis falou, Sob Pressão é a melhor série médica que existe. Eu assisti um episódio só de Sob Pressão com a minha namorada, eu gostei até, a minha série médica favorita é Scrubs, principalmente por causa da nostalgia. Pra quem não sabe, é uma série de comédia, nos moldes aí de Grey's Anatomy, ER, é uma série sensacional, que eu adorei,
né? Eu quero reassistir, mas não tá presente em nenhum serviço de streaming, e eu não tenho saco também pra ficar baixando muita coisa, pra baixar, acho que são 9 ou 10 temporadas de Scrubs, mas é uma série que eu adorava. Eu nem sei se é tão boa quanto eu imagino, né? Quanto eu me lembro, na verdade, porque eu devo ter assistido quando eu tinha 14, 15 anos, mas pelo menos na minha memória é uma série sensacional e é a minha série favorita de médico. Aí o Scorsese careca falou: Batman vs Superman é um dos filmes mais polarizados da história da indústria cinematográfica. Eu concordo, não vou nem falar mais a respeito de Batman vs Superman, porque eu acabei de abordar em uma afirmação anterior. E aí o MB Pro falou que The Walking Dead é um fenômeno em questão de audiência, todos já sabem, mas pra mim é a melhor série de todos os tempos. Isso é questão de opinião, obviamente qualquer lista com a melhor de todos os tempos, na minha opinião e etc, é a opinião dele, eu não concordo. Eu diria que 3 temporadas de Walking Dead são legais, as outras pra mim estavam sendo horríveis, então eu parei de assistir, mas eu tô esperando aí pra reassistir tudo de uma vez. Pra reassistir não, né? Pra terminar de assistir tudo de uma vez. E aí o Marcelo falou: por mais ampla que seja a cultura do nosso país, a maioria das produções brasileiras nos streamings que obtêm relativo sucesso mundial são focadas nos mesmos estereótipos de sempre: favela, tráfico, futebol, corrupção e violência. Eu não diria que os sucessos nos serviços de streaming, né, são esses, até porque não tem tantos sucessos brasileiros em serviço de streaming. Tem a Cidade Invisível lá, né, que saiu uns tempos atrás, mas eu concordo que em termos cinematográficos o cinema nacional sempre explora muito isso, apesar dos filmes de comédia terem uma pegada um pouquinho diferente. Mas os grandes dramas brasileiros, né, que já fizeram sucesso, realmente exploram bastante esses assuntos. E aí o Miguel falou: Cavaleiro das Trevas é o único filme da trilogia do Nolan, talvez até o único filme bom do Nolan em geral. Eu discordo plenamente também. Eu acho o primeiro filme, o Batman Begins, eu acho excelente. Eu acho que ele rivaliza com o Cavaleiro das Trevas, e o Cavaleiro das Trevas ressurge, fica um pouquinho abaixo dos outros, mas ainda assim eu acho um filme muito bom. E os filmes do Nolan, pra mim, na grande maioria, são filmes muito legais, apesar de um ou outro não me agradarem tanto. E aí o Igor falou: Peaky Blinders é melhor que Família Soprano e O Poderoso Chefão. Eu não concordo, pra mim Família Soprano e Poderoso Chefão são geniais, eu colocaria Família Soprano entre as minhas séries favoritas, obviamente, né, Peaky Blinders é uma série muito mais moderna, uma série muito mais estilosa, não moderna no sentido de se passar nos dias atuais, mas em termos estéticos, né, ela é uma série muito estilosa, então eu entendo o apelo, eu entendo por que agrada tanta gente, eu gosto de Peaky Blinders, mas eu não concordo que seja melhor que o Poderoso Chefão. E aí o Matheus falou: VIX é melhor do que Pluto TV. Eu já fiz análise dos dois aqui no canal, eu não concordo, eu acho que a Pluto TV tem muito mais variedade e tem muito mais coisa legal do que a VIX. E aí, o Atualizado disse: Viúva Negra vai ser um fracasso total pela perda de hype e devido ao Premier Access. Eu não concordo, eu discordo plenamente, na verdade. Sim, ela teria sido um sucesso maior em um período normal, mas isso vale para todos os filmes. Eu não acho que vai ser um fracasso, longe disso. Eu acho que um filme vai ser um grande sucesso, mas não vai dar pra gente saber o resultado exato justamente por causa do Premier Access. Mas dizer que o hype caiu muito, na minha opinião, não caiu. E aí o Robson S. da Silva falou: Poderoso Chefão não é tão foda assim, superestimado demais, acho muito lento e marcante. Marcante geralmente é uma coisa boa, né? Apesar de bem dirigido, de atuações memoráveis, me empolga muito mais assistir Alien e O Silêncio dos Inocentes. Não estou dizendo que é ruim, longe disso, mas também não é o melhor do mundo. Eu achei a comparação dele bem sem sentido, né? Porque ele comparou um filme de máfia com filmes mais novos, inclusive, e que não tem nada a ver. Um filme é meio terror, o outro filme também, né? Os dois filmes são meio de terror. Então, pra mim, a comparação foi totalmente sem sentido. Seria mais ou menos como você falar: ah, eu até gosto de Friends, mas Breaking Bad e Lost são melhores. Sim, são pesos e medidas completamente diferentes, e você acabou de certa forma mais elogiando o Poderoso Chefão do que falando mal. Você falou que o filme é lento, mas é marcante, é bem dirigido e tem atuações memoráveis. Então, só por ter Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall e muitas outras grandes atuações, eu já colocaria Poderoso Chefão acima desses outros filmes que ele citou. E aí o Jay falou: Snyder Cut iria bater 1 bilhão nos cinemas na época em que ele deveria ter sido lançado. Eu não sei, porque o filme foi uma resposta ao Batman vs Superman, então ele já teve uma estreia muito ruim, mesmo sem ninguém saber que o filme era ruim, né, a versão que saiu nos cinemas. Então a estreia foi muito fraca, e um filme de 4 horas, eu não sei se teria a mesma visibilidade, se teriam as mesmas salas, é outra questão completamente diferente. Eu não acho que o filme teria feito muito mais dinheiro do que Batman vs Superman, que também não bateu a marca de $1 bilhão. Então poderia bater, mas se batesse seria por bem pouco. E aí o Cristiano Pimentel falou: a Marvel só quer saber de pagar pouco aos seus atores.
por isso não escala Michael B. Jordan como novo Pantera Negra, mesmo sendo ele o sucessor natural da coroa na própria história. Eu não diria que ele é o sucessor natural, isso daria um vídeo por si só, né? Analisar quem seria o sucessor ali no final do filme do Pantera Negra. E eu também discordo plenamente do que ele falou, que a Marvel não quer pagar os atores. Pode ter certeza que se eles puderem dar destaque pro Michael B. Jordan no futuro da franquia, com certeza eles vão pagar. Eles já pagaram um caminhão de dinheiro pro Robert Downey Jr., já pagaram muito dinheiro para todos os atores envolvidos. A Scarlett Johansson tá sempre entre os atores mais bem pagos. Se você olhar as últimas listas que saíram dos atores mais bem pagos em Hollywood, 5 dos 10 atores eram atores da Marvel. Então, desculpa, mas essa afirmação não só é controversa, como é completamente errada. E aí o Rafael Bales falou: Disney Plus tende a perder inscritos com a chegada do Star Plus. Quem queria, por exemplo, Simpsons no Disney Plus ficou extremamente decepcionado. Eu não sei se vai perder inscritos por causa disso, até porque quem queria Simpsons no Disney Plus já descobriu a essa altura que não tem Simpsons no Disney Plus e já se desinscreveu ou nem assinou, porque já no primeiro dia tava tendo muita reclamação. Então eu duvido muito que alguém tenha feito, né, a inscrição no Disney Plus e tenha falado: pô, não tem Simpsons. Quem fez isso já se desinscreveu ou no máximo vai deixar de ser um inscrito quando chegar no final dos 12 meses, mas não foram tantas pessoas assim que fizeram um pagamento anual. Então eu não concordo com esse detalhe, mas sim, toda vez que chega um novo player, né, no mercado, a tendência é que outros serviços percam um pouquinho também. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer com o Disney Plus, com a chegada do Star Plus. Pode acontecer com todos os serviços de streaming mais ou menos a mesma coisa. E aí o Marco A falou: Disney arregou pro HBO Max. Eu não diria que arregou, né? A gente não sabe exatamente qual é a estratégia. Um dos motivos, sim, pode ter sido um embate cabeça a cabeça que ia acontecer entre o Star Plus e o HBO Max, e tendo em vista que eles não estão fazendo um marketing muito pesado, eles poderiam ter algum receio de ficar muito atrás, mas eu acho que não foi o motivo principal. A gente tá vendo aí processos rolando, a gente tá vendo que o marketing ainda não começou a rolar, então acho que tem muitas coisas que devem ser levadas em consideração, mas com certeza essa pode ser uma delas. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, e se vocês quiserem participar de algum vídeo, se vocês quiserem participar desse vídeo de afirmações controversas e de perguntas e respostas, entrem lá no meu Twitter ou até no meu Instagram. Eu li algumas perguntas pelo Instagram, então se vocês quiserem eu vou deixar o link dos dois aqui abaixo. E como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.